E vem conferir a análise do quarto episódio de The Last of Us. E lançou o quarto episódio da série do The Last of Us, a adaptação dos games, mais especificamente a adaptação do primeiro game nessa primeira temporada. E esse quarto episódio, ele parece que ele foi mais tranquilo, ele parece uma visão geral e muito por cima que não aconteceu muita coisa. Mas na verdade, esse é um dos episódios mais importantes para a série até agora. E para mim falar por que ele é tão importante, eu vou ter que dividir essa análise em duas partes. A primeira parte falando sobre expansão e explorar o universo de The Last of Us. E a segunda parte falando de Joe e Ellie. E eu também já vou falar um pouco sobre os passos futuros que a série vai fazer. Porque eu começo falando sobre expansão de mundo. Porque quando você cria seu mundo, não importa se ele é real, não importa se ele é fictício, não importa, você precisa expandir esse universo. Porque expandir esse universo, você cria camadas para ele, você cria um maior realismo para ele, você cria desenvolvimento para os personagens e mais até senso de urgência, senso de, por exemplo, perigo mesmo, que é o senso de urgência de modo geral, para tudo que existe ali. Então é muito importante você sempre expandir seu universo. Porque ele é importante para o universo e para os personagens que estão dentro dele. E em The Last of Us não é diferente. Ele é um mundo onde os infectados acabaram dominando as coisas. A partir daí, a sociedade que a gente conhece foi completamente destruída. Então, a partir daí, criou outra sociedade, com novas leis e novas normas. As normas do bom convívio não existem mais. Através disso, você cria uma nova sociedade. Então, você precisa, através disso, mostrar como funciona essa nova sociedade. E nos primeiros 3 episódios, não teve espaço para apresentar isso, mas meio que na parte principal, que é para mostrar mais que existe o povo no meio do caminho, existe a Fedra e existe os vagalumes. É como se você dividisse, como se existisse a polícia, existisse a resistência e existisse no meio do caminho o povo no meio disso. Mas a gente sabe, principalmente quem jogou The Last of Us, que não é bem assim. E existem outras camadas dentro dessa nova sociedade. Os mercenários, o povo que se revoltou. Então existem camadas, e através dessas, cada cidade existe um povo diferente, praticamente uma tribo diferente, um grupo diferente, que pensa diferente na forma de como vai viver naquele mundo, como vai seguir as leis, se vai criar suas leis a partir daí, se não existe mais normas, ou se as normas da sociedade que existiam antes é muito importante para ter uma civilização. Então, através disso é muito importante você criar e apresentar novos grupos para você criar camadas para o seu universo. E é isso que eles fazem nesse episódio, onde eles apresentam um grupo numa cidade, onde praticamente a polícia daquele lugar, né, a Fedra, ela é tomada pelo povo, porque o povo se revoltou pela agressão e pela violência e praticamente ditadura que tinha naquele lugar, porque é isso que tinha ali. Eles separam quem não é infectado de quem é infectado, e eles até matam pessoas que só são, que nem sabem se é infectado ou não, só para poder manter um equilíbrio naquela sociedade. Então o povo se revoltou daquele lugar com isso, e a partir daí eles dominaram a cidade. Então aquela cidade onde eles aparecem é uma cidade onde o povo acabou dominando todo aquele lugar. Não tem mais polícia e não tem mais proteção. Se tem infectado ou não, isso também não importa ali, porque ali o problema não é outro, o problema não é os infectados. O problema são aquele grupo de pessoas que praticamente se revoltou e tomou conta da cidade. Isso é muito importante por vários motivos. O primeiro motivo é super importante para você mostrar que existem outros grupos que pensam de formas diferentes, que tratam o mundo de uma forma diferente. Então isso é super importante para você expandir o mundo. Outra coisa super importante dessa parte, que você cria esse grupo só do povo que dominou aquela cidade, é para mostrar também que não é só as pessoas que estão no meio do caminho, elas não são completamente boas. Porque uma coisa muito importante de The Last of Us, e que o jogo deixa bem claro, é que em todo lugar que você vê, vai ter uma pessoa boa, uma pessoa ruim, mas ela não vai ser totalmente boa, nem totalmente ruim. As pessoas do universo de The Last of Us, assim como é no mundo real, elas não são preto no branco, elas têm tons de cinza. E esses tons de cinza é o que faz com que a sociedade, ela trabalhe de uma forma onde quem existe lá, ela não tem só uma pessoa completamente boa, um super-herói, ou alguém completamente mal, um super vilão. Todo mundo comete erros e todo mundo tem um lado bom e um lado ruim dentro de você. Essa parte é muito importante para fazer isso, porque para quem tá assistindo a série, passa muita impressão até agora, e no jogo também passava essa impressão, que parecia que os vagalumes eram um lado mais bonzinho da situação, enquanto a Fedra, por seus policiais, era um lado mais malvado. Mas nos dois lados tem pessoas muito ruins, e dos dois lados tem pessoas que são decentes. Não dá pra falar que ninguém nesse universo é bom, mas pessoas decentes. E aqui, pra mostrar que quando você sai desses dois lados mais extremistas da situação, e você pega o povo que tá no meio do caminho, também funciona assim. Porque eles também têm que criar uma sociedade entre eles, onde ninguém se conhece, ou se conhecem muito pouco, e não se confiam, e mesmo assim
são humanos, então eles vão cometer erro. Então isso é muito importante. Sem contar que ela traz aquela velha discussão que existe desde os primórdios, de quando criaram os zumbis no cinema, nas mídias de modo geral, que é: o problema nunca vai ser os infectados, o problema real sempre vai ser os humanos que estão nessa cidade. Então até isso eles abordam um pouco aqui. Então em questão de expansão de mundo, esse episódio foi fantástico, porque apresentou novas camadas, apresentou novos grupos, novas pessoas, novos pensamentos e trouxe uma nova camada de discussão para a série como um todo. E aí agora a gente chega na outra parte da série, que é a mais importante, e a mais importante para a temporada e a série como um todo, que se chama Joe e Ellie. Porque é o seguinte, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu vou repetir, porque vai que a pessoa não lembra, ou porque afinal é um vídeo de análise semanal, pode ter passado muito rápido. Que é o seguinte, quando você está jogando o jogo do The Last of Us, você joga praticamente o jogo inteiro, o primeiro, com o Joe. Dessa forma, já que você está jogando com ele, mesmo que ele seja mais carrancudo, mesmo que ele não tenha tantas falas de impacto durante o jogo, sem ser nas cutscenes, você meio que acaba vivendo o personagem no jogo, porque você controla ele. Então, mesmo você sem perceber, você acaba criando uma relação com ele. Você se sente como realmente fosse ele. Você toma as atitudes por ele, e o jogo faz com que você sinta isso. Já a Ellie no primeiro jogo, ela fica em volta de você. Então ela fala o tempo inteiro, ela faz com que o Joe tenha diálogos. Então através disso, se cria essa ligação porque ela tá do seu lado, mas ela fala mais, ela tem que ter essa camada a mais no jogo. Na série, é muito importante que você tenha momento dos dois juntos, porque você precisa criar camada desses dois. E porque essa é a alma do primeiro jogo. A história é muito boa do primeiro jogo. O segundo eu também gosto, mas a história dos dois jogos são muito boas. Mas é o primeiro, o que faz as pessoas conquistarem por esse universo não é a inovação que eles fizeram pelos infectados, não é isso. O que faz com que as pessoas adorem o jogo, muita gente fala que é a história, mas você só se importa com a história porque você se importa com os personagens que aparecem nessa história. E nesse caso é o Joe e a Ellie. O primeiro jogo ele constrói perfeitamente a relação dos dois, de completos desconhecidos, e de realmente o Joe tratar a Ellie como uma carga, até se transformar como se fosse a filha dele, praticamente fazendo parte da família dele, na parte simbólica de família, e cuidando dela realmente como se fosse o pai dela. Só que no jogo a gente sente essa evolução e sente que isso vai evoluindo ao longo do jogo, ao longo da gameplay. Aqui na série, eles precisam fazer momentos onde eles fiquem juntos e tem esse diálogo. E até agora, nos primeiros 3 episódios, não teve muito episódio pra ter isso. Porque no primeiro episódio é muito mais a apresentação do universo e eles quase não tem momento junto. O segundo episódio, ele já tem mais momento junto, mas o foco é mais na Tess, então eles não tem muita interação, apesar de já ter interação. E o terceiro episódio, ele é muito mais focado no Bill e no Frank. Então já tem momento do Joe e da Ellie junto, mas ainda é muito pouco. Mas, e apesar da gente saber que não estão se passando um dia pro outro, de um episódio pro outro, se passam semanas, se passam alguns dias, na verdade, de um episódio pro outro, porque eles falam, ó, a gente vai ficar 12 horas, vai ficar 17 horas na estrada até chegar num lugar, no outro, então sabe que não mostrou tudo, mas eles estão juntos dialogando. A série precisa ter momento dos dois juntos, pra quem tá assistindo, criar esse laço. Você não pode simplesmente falar, a gente passou muito tempo junto, então a gente já virou super amigos. Então a série precisa mostrar isso. E nesse episódio eu acho que eles já conseguem mostrar essa evolução do Joe saindo da Ellie como uma carga e fazendo com que ela se transforme realmente numa parte da família dele. E você vê isso na evolução dele como personagem. E aí, de novo, um destaque que eu destaco todo episódio, que é Pedro Pascal e Belly Ramsey vivendo Joe e Ellie. É uma dupla muito boa e que tem uma química muito boa entre ela. Então você sente essa evolução. Então pra mim, se analisar esse episódio como um todo, pode ser que ele não tenha sido o mais, em questão de ação, o mais impactante de todos. Muitos vão dizer que é o mais fraco. Mas pra mim, apesar de quando você vê o episódio sozinho, ele pode parecer o mais fraco, quando você vê ele como um todo, dos 10 episódios que vão sair dessa série, você vai perceber que esse foi um dos mais importantes, porque ele é praticamente um episódio de transição, mas ele é um episódio de transição que é super importante para expandir o universo e para principalmente criar finalmente uma relação forte entre os dois protagonistas, que é o Joe e a Ellie, para fazer com que realmente essa série crie o impacto que ela precisa e que não vire só uma série boa de adaptação, que funcione para quem gosta do game, mas para a pessoa nova que está assistindo a série agora. Se ela criar essa relação entre os dois, ela vai sentir o amor pela série, por esse universo, pela mesma quantidade que a pessoa que jogou o jogo pela primeira vez sentiu. Exatamente porque a relação dos dois funciona muito bem. E aqui, na série, nesse episódio, eles começaram a mostrar isso, mostrando o Joe e a Ellie finalmente tendo essa relação de família. Porque é um diálogo que ela fala numa parte dentro do carro, que ela fala no sentido de o que eu sou pra você, família, e ele fala, não, você é uma carga, e aí você vê ao longo do episódio que isso já tá mudando nesse tempo que eles estão juntos. Além disso, só vamos deixar batido para fechar o vídeo, tem que elogiar, lógico, o design de produção, que é fantástico, o CGI é muito bem feito quando é necessário, eu gosto como eles conseguem fazer com que você se mantenha nesse universo, e principalmente a trilha sonora é fantástica. Então, tecnicamente, eu adoro a série, eu acho que ela tá evoluindo e progredindo muito bem na proposta de adaptar esse game. E por isso, pra mim, esse episódio, ele pode ter sido o mais fraco dos 4, mas mesmo assim, o episódio
que eu gostei muito. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do quarto episódio de The Last of Us? O que você espera do próximo? Você está gostando da série? Você já jogou o game? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.